Olá, turma! Olá, professor! Hoje nós vamos falar sobre assistências, as muletas que permitem que cresça uma gama de jogadores dos games de corrida. Quer saber qual assistência pode te ajudar melhor nas pistas virtuais? Fique ligado em mais um episódio da série Racing 101. Em cada simulador, há diversos tipos de assistências distintas que permitem que jogadores com periféricos diferentes conduzam o carro da maneira que se sente mais confortável. Dirigir sem assistência nenhuma no controle é um trabalho muito mais árduo do que dirigir utilizando um kit de volante com pedais e câmbio, por exemplo, e muitos pilotos à procura da sensação da realização e de desafio preferem dirigir os carros sem assistência, com o intuito de ir o mais rápido possível e para provar as suas habilidades no volante ao conduzir o carro na raça. O primeiro tipo de ajuda que os simuladores oferecem é a assistência de freio automático, onde, dependendo do jogo, sequer precisa se preocupar em pressionar o botão do freio. A única preocupação acaba sendo virar e acelerar. Essa assistência compara a velocidade do carro do jogador com a velocidade do ponto mais próximo da trajetória ideal na curva e automaticamente aplica os freios até que a velocidade seja compatível com a curva. Quando fiz o teste com o freio automático, eu perdi quase 5 segundos em relação à minha melhor volta em Suzuka no Game Fórmula 1 2018. Já de cara, deve se acostumar a jogar sem este auxílio. A próxima ajuda é a assistência de direção, que permite ao jogador evitar que perca o controle do carro durante a curva, auxiliando a virar as curvas na posição e intensidade correta. É uma ajuda muito interessante para quem tem apenas o teclado para jogar, uma vez que as setas não possuem a mesma precisão de uma manete de controle ou volante. E além disso, dependendo do simulador, a assistência de direção, se colocada no alto, nem precisa se preocupar em virar o carro, bastando apenas acelerar e frear. A próxima ajuda é o câmbio automático, onde não tem necessidade de se preocupar em qual marcha para a curva com ele ativado. É um recurso que cai muito bem para quem joga em controle, onde já que tem que apertar muitos botões, porém dirigir com marcha manual permite o poder de escolha do piloto em entrar numa curva na marcha que ele quiser, freando mais tarde inclusive, já que ele poderá desengatar as marchas mais rápido, dessa forma ganhando tempo. E além disso, ele não vai contar com a surpresa da máquina diminuir uma marcha no meio da curva com risco de perder o controle do carro. Nos testes feitos nessa pista do R-Factor 2, dirigir com a marcha manual me fez ganhar pelo menos 3 décimos de segundo em relação à marcha automática. A próxima ajuda é a recuperação de rodadas. Nesse tipo de ajuda, todas as vezes que o carro fica apontado para a direção oposta da pista, o game aponta automaticamente para a direção correta. A ajuda de invulnerabilidade impede que os carros recebam danos quando batem nos adversários e com isso evita perder potência com peças de carros avariadas. É a ajuda preferida daqueles que têm habilidades muito limitadas em jogos de corrida e vira ao contrário para bater nos outros. Pode fazer a zona que seu carro não sofrerá nada. Temos também em alguns jogos assistências de trajetória. Seja eles tracejados na pista ou pintados, ele auxilia o piloto onde posicionar o carro em um circuito novo. Claro, se ele tivesse assistido o episódio anterior da série Race 101, ele nunca mais usaria auxílio de trajetória em jogo nenhum, pois ele saberia como proceder ao entrar num circuito pela primeira vez. Além de indicar a posição, ele altera a cor de verde para vermelho para indicar a hora de apertar o botão do freio. Outros tipos de ajuda incluem assistência nos boxes, o qual o piloto não precisa se preocupar com a velocidade do carro na área dos pits. Ele pode até largar o controle caso o auxílio esteja ativado. Embreagem automática, que é uma ajuda que evita que o carro morra com o uso indevido da embreagem. Lembrando que carros a borboleta, a maioria dos carros de competição, não precisa da embreagem para troca de marchas, mesmo com o auxílio desligado, uma vez que possui um sistema de embreagem automatizada que permite trocas de marchas mais rápidas, chamado Dual Clutch. É uma ajuda que obrigatoriamente deve estar ligada para quem joga com controle por falta de botões analógicos que permitam simular a embreagem com precisão. E alguns poucos simuladores oferecem a opção de Throttle Blip, que automatiza o punta-taco. Em carros sem sistema Dual Clutch, os completamente manuais, você realiza o punta-taco para ter uma redução mais suave de marcha, sem uma variação brusca de RPM e anula o efeito do freio motor nas curvas, evitando que o carro perca traseiro e rode. Falarei mais sobre saídas de freio traseiras no próximo episódio. Mas fique ligado que o programa ainda não acabou. Faltou eu mencionar 3 auxílios de pilotagem que estão presentes inclusive em carros esportivos da vida real e alguns carros de rua, que são controle de estabilidade, controle de tração e os freios ABS.
Os freios ABS são dispositivos que evitam que uma pisada de freio faça travar as rodas, permitindo que o piloto realize uma curva para escapar de uma colisão que veio de repente. Além disso, em pistas escorregadias, permite frear numa distância muito menor. Já o controle de tração é um sistema no qual é medida a velocidade das rodas e compara se vai escorregar. Se uma condição for favorável para isso, o sistema vai cortar a potência do motor para evitar uma eventual escorregada do carro e rodar. Em testes feitos com algumas voltas com controle de tração e outras sem o auxílio, a minha melhor volta foi bastante parecida, devido a, por mais que o controle de tração corte a potência do motor, de acordo com a telemetria me permitia mais tempo com o pé cravado, enquanto sem o controle de tração eu precisava dosar o acelerador manualmente com risco de perder tempo. O controle de estabilidade é uma evolução do controle de tração, o qual permite que corte a potência emitida em uma ou em até 3 rodas, com o intuito de corrigir o carro e mandá-lo para a direção desejada. Em climas extremamente desfavoráveis, como uma tempestade, você pode ver o controle de estabilidade em ação nessa Ferrari Imola. Uma das principais diferenças em relação ao controle de tração é que o controle de estabilidade consegue manobrar um carro, enquanto o controle de tração apenas lida com rodas girando em falso. Muitos simuladores permitem uma assistência mista para simular a sensação de dirigir aquele carro quando seleciona a opção de assistência de fábrica. Ou seja, apenas carros que já possuem controle de tração, estabilidade e ABS, o jogador poderá contar com esses auxílios. Já carros mais antigos terá que conduzir o carro no braço sem assistências eletrônicas. E essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça do like e de compartilhar esse vídeo para todos os grupos de automobilismo virtual que você participa. E nos vemos no próximo episódio do Race 101. Um grande abraço e até mais!